Derrota hoje do Santos no clássico contra o Corinthians, 1-0 fora de casa. E o que vem na minha mente, não sai da minha mente, né? É aquele gol perdido pelo Zé Ivaldo de cabeça, primeiro tempo. Pelo amor de Deus, como que perde um gol feito daquele? Não dá pra entender esses caras, perde gol demais. O Santos teve oportunidades e quem não faz leva, né, pessoal? Quem não faz leva, gol inacreditável que perdeu o Zé Ivaldo. Clássico é detalhe e o Santos tem que aproveitar cada detalhe, tá falhando demais. São 5 jogos fora de casa, 5 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. Teve aquela expulsão do Escobar que, pelo amor de Deus, como é que expulsa um cara que tá saindo da confusão, não quer confusão, o cara fica quieto, não entra na provocação e o juiz mesmo assim dá um amarelo pra ele. Pelo amor de Deus, velho. Sinceramente, nunca tinha visto uma expulsão assim. Nunca, nunca. O cara praticamente esqueceu que ele tinha amarelo. Como é que pode, mano? Pelo amor de Deus. Situação muito complicada do Santos, hein, pessoal? Muito delicada. Se eu não me engano, tá em penúltimo colocado aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir a entrevista coletiva aqui do Kleber. Depois dessa derrota pro Corinthians, vamos ouvi-lo. São grandes jogadores, o Barrel é um grande jogador, o Zé na bola aérea também, treinamos essa semana, tem um aproveitamento muito bom, mas acabou não acontecendo num primeiro tempo em que o adversário teve mais posse, a gente conseguiu compactar, não ter entrada, acho que a única chance que eles tiveram foi uma finalização de falta, né? Se eu não estou enganado no gol, mais perigosa assim. Sim. E no primeiro tempo parelho, vamos dizer assim, a gente perdeu essas duas chances. Oi, professora, aqui, boa noite, tudo bem? O Santos começa nesse mês uma maratona fora de casa, você já tinha falado no Allianz Parque a dificuldade de jogar longe da torcida, hoje perde alguns jogadores para os próximos duelos. Eu queria que você falasse sobre a expectativa que a torcida espera tanto, esse retorno do Neymar, você tem expectativa que ele de fato viaje, como é que você analisa esse caso desse possível retorno essa semana? É um momento que a gente está perdendo e ganhando, né? Perde alguns jogadores, ganha outros, né? Hoje tivemos o Zé um pouco mais no jogo, utilizei o máximo ali que podia, o Barriel também que estava retornando, mas perdemos infelizmente o Soteldo, tem que avaliar bem para ver o tempo dessa perda, né? Acredito que amanhã o Neymar já esteja treinando com a gente, até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo, é um segundo jogo do mata-mata, né, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. É alta, então podemos considerar essa possibilidade alta de vitória? Sim, a do Neymar não, a gente vai passo a passo, tá, né? Amanhã deve estar com a gente, participar de uma parte do treinamento, com o grupo, né? Direto com o grupo. Kleber, boa noite. Boa noite. O Santos hoje, assim como no jogo contra o Grêmio, ele teve no primeiro tempo um volume de jogo muito maior, só que também perdeu muita oportunidade de gol, né? Perde muita finalização, falta aquele capricho no final da finalização. Um clássico. Só que o que fica muito perceptível é que quando chega no segundo tempo, o time cai drasticamente de rendimento. Tanto que eu fiz um levantamento e 20 gols sofridos da temporada, todos eles foram no segundo tempo. Isso você acha que é com relação à parte física dos jogadores ou é a qualidade de jogadores que você tem no banco e não consegue suprir assim como no primeiro? Também. Nunca eu vou falar da qualidade dos jogadores. A gente tem um grupo experiente, tem um grupo de jogadores, alguns selecionáveis, alguns que tiveram conquistas importantes, recentes, meninos que subiram e que podem nos entregar muito. É questão de momento. Principalmente a questão de algumas lesões, como eu tenho falado, né? A gente perde, ganha, os jogadores ainda não estão nesse nível, né? E aqueles que estão num nível melhor, que não sofreram lesão, vem um desgaste sequencial, físico também e mental, né? Porque a pressão, ela dificulta muito, né? Então a gente tem trabalhado, essa semana a gente trabalhou, o trabalho diário ele é com dedicação total, trabalhamos a parte ofensiva bastante, né? E também na questão mental do anímico tá para cima, a gente chegou bem aqui, confiante num bom resultado. Infelizmente, se entra uma bola, é isso que a gente tem buscado, né? Entrar uma primeira bola para que a gente consiga. Tivemos isso naquele jogo contra o CRB, mas foi um jogo inicial, numa pressão
muito grande que teve dentro da Vila. Mas o jogo de hoje foi muito parecido com o jogo do Grêmio. Fizemos um primeiro tempo melhor, mas não conseguimos acertar o gol. Por quê? Porque não aproveita as oportunidades. Um rendimento muito abaixo, pessoal. Muito abaixo. Perde muitos gols o Santos. Teve a oportunidade de fazer pelo menos 2 gols ali no primeiro tempo contra o Corinthians. Não faz. E gols claros, bem claros. Aquela cabeçada do Zé Ivaldo não sai da minha mente, velho. Não sai. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Para você também, como técnico agora, né? O quanto que essa primeira vitória não sair acaba também a você criando uma ansiedade? E de que maneira você e a sua comissão técnica tentam lidar com isso, para de alguma forma o elenco também não criar essa ansiedade, porque a falta de vitória ela é notória e o Santos hoje tem, acho que, uma das piores campanhas de brasileiro da sua história, né? Com uma vitória na temporada nos últimos 9, né, feitos. Então, no Campeonato Brasileiro, queria que você falasse sobre essa situação de não vitória e você que ainda não conseguiu sua primeira vitória como treinador. Naturalmente ela pressiona, mas a gente como comandante tem que trabalhar, né, isso. Né, já tive essa experiência algumas vezes como auxiliar, né, e a gente conseguiu reverter e tenho confiança que a dedicação que eles estão entregando, que quando a gente estiver estabilizado, de parte física, estabilizado com todos aqueles que voltarem num nível só, a gente vai produzir mais ainda. Então a dedicação deles no dia a dia, no treinamento é normal, passamos por 2 semanas mais longa de treino, treinamos muitas situações, como eu falei antes, melhoramos a nossa posição defensiva, né, dando poucas chances aos adversários. Aqui é difícil jogar, e o adversário cria muito. Hoje teve 2 situações, esse chute do primeiro tempo e o gol no segundo tempo, né? Contra o Grêmio, a mesma coisa aconteceu lá. Então, estamos evoluindo nessa parte. A parte ofensiva precisa, né, sair dessa pressão, mas é trabalho. Conversei com eles agora no vestiário, né? Sintam a derrota, né? Vão para sua casa, com a sua família, sintam isso. E amanhã, de novo, a gente continua o trabalho e eles entenderam isso e muitos jogadores ali dentro se posicionando nessa questão. Nós vamos sair dessa situação. Kleber, à sua esquerda, no mesmo local anterior. Boa noite, Thiago Jornal. Boa noite. Kleber, na sua primeira coletiva você falou que não gostava do jogo com lançamentos, né? Não era um estilo de jogo que você gostaria de adotar para a sua equipe. Só que por muitas vezes o Santos acaba utilizando isso como recurso para chegar até o ataque. Você vê que isso é uma instrução da sua parte, dos jogadores, ou é mesmo uma falta de criatividade da equipe? Eu não falei que não gostava de jogo de lançamento, né? Há 3 formas de tu atacar. Na posse, fazer com que essa bola rode, é uma maneira interessante. Ser mais vertical com a bola no chão. Mas a bola longa atrás de uma defesa alta, ela é importante também, né? A gente tem um externo do lado esquerdo, que é o Soteldo, tem o Escobar passando por aquele lado, tinha o Barreal pelo lado direito, mas principalmente do lado esquerdo a gente podia ter essa bola longa. O Zé faz bem essa bola, né? E tem que trabalhar de todas as formas. Não gosto do excesso disso, mas ela bem trabalhada também é uma estratégia. Kleber, bem, sua esquerda, Pedro La Roca, Energia Tudo bom? FM, boa noite. Boa noite. Nos últimos 3 jogos o Santos não marcou nenhum gol. E esse time do Corinthians, nas 9 rodadas, essa é apenas a 2ª vez que sai de uma partida sem sofrer gols da sua defesa. O que você acha que nesse início de trabalho tu tem sentido mais dificuldade nessa parte ofensiva e o que tu promete fazer para melhorar essa questão ofensiva que tem preocupado o torcedor do Santos nas últimas partidas? Eu repito, são 3 partidas sem balançar as redes. Obrigado. Eu prometo trabalhar, né? Trabalhei muito com o Tiquinho, com o David. Os meninos, o Xavier, a gente utilizou eles num jogo no meio de semana contra o Cuiabá, contra a Sub-20, né? O Luca e o Xavier, para que ganhasse mais ritmo de jogo, e hoje utilizei. Tenho trabalhado bastante com os meias, com o Tassiano, com o Barreal, com o Roleiser, tenho trabalhado com o Soteldo também. A gente buscar finalizar mais, buscar acertar mais o gol, mas principalmente trabalhar mais a finalização de média, né? E ter essa paciência, essa calma no último toque, no penúltimo toque. Sim. E na finalização. Trabalho, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Kleber, tudo bem? Bruno Jorge da Rádio Bandeirantes. Com os jogos passando, a gente se aproximando da abertura de janela, você já identificou alguma posição que você imagina que o Santos vai precisar ir atrás de jogadores? E também aproveitando esse momento de mudanças que está chegando, 2 nomes que eu queria que você comentasse: o do Gabriel Veron, que de novo não foi relacionado, e também o do Furk, que a gente tem informação essa semana que ele foi reintegrado, e se há projeção para que ele volte a aparecer no jogo do Santos. Diariamente a gente trabalha dentro do campo e trabalha fora do campo em todos os departamentos, para todas as situações, né? Mas agora eu tenho que falar do jogo
e tenho que falar do próximo jogo, que é um jogo decisivo de uma Copa do Brasil, né? Quanto a Verón, o Verón trabalhou bem essa semana, mas a gente quis dar um espaço maior para o Xavier, para ter esse jogador de externo. Eu tinha também trabalhado o Tassiano, que eu estava com uma dúvida entre ele e Barreal, a gente trabalhou os dois para ter uma definição, então eu preferi trazer outros jogadores, no caso, no lugar do Verón. O Furque é um jogador que tem uma característica interessante, é um jogador do clube. Eu reintegrei ele ao trabalho, né, para que ele nos desse uma possibilidade. Conversei já com ele de estar trabalhando naturalmente assim que puder, né? A gente tem jogadores de característica parecida ali, tem o Tiquinho, tem o David, que é um pouco mais móvel, mas tem o Luca, que é um jogador todos com porte, né? O Luca, né, com porte mais definido, e o Furque também, o Julio também, né? Um jogador que veio, trabalhou esses dias com a gente, vai ter a oportunidade dele no momento que a gente achar necessário. O Santos tem que se reforçar, hein, pessoal? Essas opções para reserva do Santos, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Comenta sobre isso aí também. Tem que se reforçar. Nessa parada da data FIFA aí do Mundial, tem que se reforçar urgentemente o Santos. Vamos continuar aqui. Kleber aqui, boa noite. Boa noite. Da ESPN. Você falou sobre a questão anímica, sobre a questão de, infelizmente, estar tendo perder jogadores por questão física, né? Nesse começo de trabalho, obviamente, o resultado sempre é necessário, mas você já conseguiu identificar junto com a sua comissão, fazer um diagnóstico do que é principal nesse momento, tentar recuperar? E como fazer isso no tempo que tem para conseguir o resultado mais rápido possível, assim, em termos de prioridade, o que é necessário recuperar nesse momento para tentar fazer com que assimilem o trabalho de vocês também? Sim, a gente tem conversado direto com a comissão, tem conversado direto com os jogadores, né? Tem mostrado para eles os nossos acertos, os nossos erros na análise do jogo. Amanhã faremos novamente, né? Para que na terça a gente já inicie a preparação para o jogo contra o CRB, né? E é trabalho, é vídeo, é conversa, é botar o cara embaixo do braço. Mesmo aqueles experientes, eles sentem essa falta de vitória, né? Todo mundo fica sentido por ela não vir, por aquele gol que não entrou, por aquela bola que passou perto, né? Mas feliz por estar construindo alguma coisa. A necessidade, ela é imediata de vitória, né? Então a gente tem que focar, trabalhar e achar que no próximo vai dar, né? E trazer com energia para cima. Tem jogadores que assimilam melhor, que trazem essa energia para cima, e eles nos ajudam muito no dia a dia. Tá, então, pessoal, conferimos a entrevista coletiva do Kleber Xavier depois de mais uma derrota do Santos, agora no clássico contra o Corinthians fora de casa. Mais uma derrota fora de casa, 5 jogos fora de casa, 5 derrotas. Próximo jogo na Copa do Brasil, tem que melhorar demais aí, pessoal, no Campeonato Brasileiro. A situação tá muito complicada. E agora com a lesão do Soteldo, tomara que não seja nada grave, mas provavelmente aí vai ficar fora alguns jogos, né? Pelo jeito que saiu. Complicado demais, porque o Santos não tem opção no banco para repor o Soteldo à mesma altura. Acho que nenhuma posição, né, pessoal? Nenhuma posição tem reserva à altura. Situação complicada do Santos que tem que se reforçar, repito, tem que se reforçar nessa parada pro Mundial. Próximo jogo do Peixão vai ser contra o CRB fora de casa, na quinta-feira, dia 22 de maio, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. E depois mais um jogo fora de casa, agora pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vai visitar o Vitória no domingo, dia 25 de maio, às 6h30 da noite. Brasileirão, beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam da partida de hoje. Essas oportunidades em clássico não dá pra perder, velho. Não dá e não pode perder, né? Pelo amor de Deus. Clássico é detalhe. Clássico é detalhe. O Santos não aproveitou as oportunidades que teve. Comenta aí, dê sua opinião e já inscreva-se pra vocês não perderem nem o pós-jogo do Peixão, beleza? Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu.